A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe muitíssimo a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Temos o privilégio, para a glória de Deus, de estarmos aqui, na presença do Senhor, onde há plenitude de alegria, onde o Senhor ordena a bênção, onde o Senhor faz conforme bem lhe parecer melhor fazer. Louvado seja Deus por todas as coisas. Nessa segunda-feira, como eu amo as segunda-feiras, fico muito satisfeito e feliz por poder ser um instrumento da parte de Deus para poder corroborar com o Evangelho do Senhor e colaborar com a tua salvação, e que nós sejamos cada dia mais aprimorados, aperfeiçoados até a volta de Cristo. Aleluia! E o tema hoje é um tema polêmico, porém é um tema necessário segundo as Escrituras Sagradas. O tema é: o papado é bíblico? É bíblico? Sim ou não? A Bíblia dá algum respaldo para que tenhamos, o mundo tenha-se papas ou não? A Bíblia não fala nada sobre papas, não dá respaldo algum, biblicamente falando, para os papas. Eu quero estar analisando, começando com um texto que encontra-se na Epístola aos Colossenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 9, para começarmos. Mas pegue a caneta, pegue a tua Bíblia, pegue um caderno para fazer as anotações devidas, que você vai se surpreender com a palavra de Deus revelada para a tua alma nesta noite, em nome de Jesus. Então, vamos, pegando a Bíblia, pegando uma Bíblia, um caderno para anotações, uma caneta, e também pegando um dicionário para que você possa consultar alguns termos. Esteja afiado aí, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Primeiro capítulo de Colossenses, a partir do versículo de número 9. Vamos ler alguns versículos deste capítulo maravilhoso. Lerei alguns versículos, pois existe uma necessidade para nós nos alimentarmos plenamente do que todo esse texto está dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Aleluia! Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Verdadeiramente, todo apóstolo, ele está interessado em que todos os amados irmãos e ovelhas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O interesse de um verdadeiro apóstolo é que todos sejam enriquecidos pelo conhecimento de Deus, não ao contrário como os papas fazem, privam as almas do conhecimento, privam as almas da palavra, privam as almas de estarem buscando ao Deus por sua própria conta, pois Deus nos transformou a todos nós como sacerdotes, ou seja, o sacerdote consegue entrar na presença de Deus, consegue sacrificar ao Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele quer que todos sejam cheios do conhecimento da vontade, não de homens, não da vontade de apóstolo, mas da vontade de Deus que envia os apóstolos. Um verdadeiro apóstolo quer que todos cresçam. Um verdadeiro apóstolo quer que todos tenham inteligência espiritual e sabedoria da parte de Deus. Então, logo, isto é um primeiro ponto que nós podemos falar que distingue aquilo que um apóstolo verdadeiro fala e age, como fala, como instrui a igreja em Colossos, mas também como o Papa age sorrateiramente, privando os fiéis, os crentes na sua igreja de conhecimento bíblico profundo. Podem dizer que existem as catequeses, mas as catequeses foram feitas para doutrinar segundo a sua própria teologia católica, não segundo a palavra. Então, a maioria das escolas teológicas, elas têm muito adorno, muito tempero humano.
mas eu estou me referindo ao ensino legítimo e sólido e consistente da santa palavra de Deus. Um apóstolo verdadeiro, segundo a palavra de Deus, ele quer que todos tenham conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual da parte de Deus, porque ele está trabalhando para que a igreja de Colossos esteja nesse nível de excelência. Pois quanto mais eles crescerem, mais eles estarem com sabedoria e conhecimento, menos eles serão enganados, menos eles perecerão. Mais poderes terão contra o diabo e contra os heréticos, contra aqueles que tentam introduzir fábulas, genealogias sem fim, discussões, arrogantemente querendo passar-se por apóstolos sem o ser, pois negam a essência, a humildade, o amor de um apóstolo para com Cristo acima de tudo e das almas, se humilhando para que todos possam ter acesso ao conhecimento da glória de Deus. Este é um ponto maravilhoso. E nós sabemos que no decorrer desses até 1500, um pouquinho mais, a Igreja Católica tentava barrar a palavra, o texto dos fiéis. Só apenas o Papa e a sua classe hierárquica, cardeais, arcebispos, etc., detinham os rolos, os livros, os pergaminhos, o texto. Então eles barravam para que os outros, os leigos, pudessem ter acesso ao texto. Hoje em dia, meu irmão, tem pessoas, irmãos e irmãs, que aprendem a ler na Bíblia, ou seja, até o analfabeto deve ter acesso à palavra do Senhor, porque o Senhor não barra ninguém de conhecê-lo. Ao contrário, a palavra de Deus fala em Oséias capítulo 6 e versículo de número 3, se não me falha a memória, vou consultar aqui o texto bíblico para que não dê um endereço, uma referência enganosa, mas acertada para os irmãos. Livro de Oséias, que vem logo depois do livro do profeta, aleluia, Daniel, no capítulo de número 3, 6, é assim, é no capítulo 6 e versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, aleluia. Então, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, aleluia. É o que nos ensina a palavra, ou seja, o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E depois no versículo 29 diz: e aprendei de mim. Então, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro líder, construído pelo Espírito Santo, forjado pelo Espírito Santo, abençoado e eleito pelo Espírito Santo, ele transmite conhecimento, sabedoria, inteligência para todos, os menores e os maiores, o mais analfabeto ao mais intelectual dos irmãos que possa estar na congregação. Um verdadeiro apóstolo faz isso, um verdadeiro líder faz isso, mas o Papa, ele faz completamente o oposto. Ele tenta impedir de os crentes da Igreja Católica conhecerem a palavra do Deus que eles dizem pregarem. Eles querem limitar o conhecimento, restringindo o conhecimento dos fiéis, para que eles não possam crer ou perceber que o que eles ensinam é herético, começando pelo papado. Aleluia. Então, dos comportamentos antibíblicos que nós encontramos no Papa é, ele tenta impedir, obstruir que as almas conheçam a Deus através da sua palavra. E também diz uma palavra que é maravilhosa em Mateus, capítulo 12, se não estou equivocado, de que diz assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se tu não é por Cristo, é contra Ele. Se tu não está juntando com Ele, então tu está espalhando. Ou seja, tu dizes, o papado, na questão do papado, o Papa diz que são servos de Deus, autorizados por Deus, levantados por Deus, mas as suas obras testificam completamente o oposto disso, ao contrário, eles estão impedindo das vidas das almas crerem e serem convertidas e salvas, alcançarem o conhecimento. Por exemplo, um dos conhecimentos
que nós temos que entender. Capítulo 53 de Isaías diz algo maravilhoso. Isaías, capítulo de número 53. Leamos brevemente aqui. Nós temos que ter Bíblia. Bíblia para lá e Bíblia para cá. É assim que você vence, com Bíblia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 53 do versículo. Capítulo 53 do profeta Isaías. Deixa eu só encontrar aqui o versículo. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Capítulo de número 53. Aleluia. Glórias a Deus. Capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, por exemplo, se os papas impedirem dos fiéis terem só esse conhecimento de que Deus cura enfermidades, ele já está obstruindo, impedindo o agir de Deus na vida daquele que pode, porventura, crer. Então, se ele não pregar a palavra, se ele não quiser pregar a palavra, se ele omitir a palavra, ele está agindo contra Deus, a vontade do reino do Senhor. A paz do Senhor, irmão evangelista William, a paz do Senhor, evangelista Anderson, a paz do Senhor, meu amigo Kenny Ribeiro. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Então ele está obstruindo, impedindo, não dando acesso às pessoas a crerem, ao conhecimento de Deus. Se eu não sei que Deus pode curar, por que eu vou procurar Deus na cura? Ah, Deus é bom, Deus me ama, mas eu não acho que Deus não cura. Ninguém me falou isso, eu não li em lugar nenhum, ninguém me instruiu. Como é que eu posso saber que Deus cura? Alguém tem que me instruir. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 10, versículo 17. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que alguém me pregue a palavra, alguém me ensine a palavra, alguém me instrua na palavra, alguém me mostre que isso é possível. Mas se alguém sabe que é possível e não me diz que é possível, eu não vou ter acesso, não terá efeito no caso da cura. Então eu preciso que alguém me pregue, me instrua, me capacite e diga para mim crer, ouvir e depois crer com o meu coração e falar, eu crerei e buscarei esta cura. Como a palavra de Deus fala assim. A mulher do fluxo de sangue, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, diz assim, mais ou menos assim, meus irmãos. Já volto aqui em Colossenses, mas vou rapidamente, já no texto bíblico do segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, onde temos ali um milagre maravilhoso da mulher do fluxo de sangue. E eu quero usar este capítulo para basear, corroborar com o que eu estou falando aqui, alinhado com a palavra, sempre alinhado com a palavra. Capítulo de número 5, e versículo 25 diz assim, e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, olha só, ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor, assim, para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aleluia. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Então, ela ouviu que Jesus curava, ela ouviu que Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas. Isto, ao ouvir, ela se dirigiu até Jesus, porque então ela disse, eu não sabia que Jesus era capaz de fazer alguma coisa, eu não conhecia esse Jesus antes, eu já estou sofrendo há 12 anos dessa enfermidade. Se eu soubesse, se eu conhecesse, se eu tivesse ouvido falar nessa pregação passada que existe um Jesus que cura, que pela sua virtude eu sou curado, eu já teria sido curado antes.
mas porque me omitiram, porque eu não sabia, eu gastei todo o meu dinheiro naquilo que eu achava que poderia, mas não pôde. Mas agora estou ouvindo, aleluia, que alguém pode curar enfermidades incuráveis para o homem. Então vou até lá e vou tocar ele, aleluia, e eu serei curada. E esse fluxo de sangue vai ser estancado, e eu vou obter o meu milagre para a glória de Deus. E ela fez, foi com fé, dirigiu-se até o Senhor, tocou no mais baixo do seu vestido, na orla, na parte da bainha, na parte mais perto dos pés, e foi curada do seu mal. Mas se lá atrás ela soubesse muito antes que Jesus curava, Jesus estava presente, ela não teria sido curada muito antes? Óbvio. Então, se eu sei que existe alguém que está enfermo, e também sei, e já experimentei na minha pele, que Jesus Cristo cura, eu vou dizer: meu amigo, essa enfermidade que você está passando, pode o médico não ter curado, não, diagnosticado e falado que você não pode receber cura, mas o meu Jesus que me curou do câncer, me curou da pedra nos rins, Ele, aleluia, também te sarará. E daí você testemunhando para outro, aleluia, você fala e ele é curado. Mas se você foi curado, se você viu uma conversão e olha uma pessoa na rua passando pelas mesmas condições que você passou e você nega a falar para ele, eu vejo, deixa ele se virar, ele vai ficar perecendo, perdendo tempo, gastando dinheiro naquilo que não é pão. Mas você poderia ter salvado, você poderia ter feito alguma coisa, mas você obstruiu, impediu dele conhecer aquele que tem todo o poder, o Senhor que nos sara. Entende? Então, quando o Papa acha que tem domínio sobre o conhecimento de Deus, quem é o homem? Quem é o homem na face da terra que acha que pode ter o domínio sobre o conhecimento da palavra de Deus que já foi revelada? Olha só, meus irmãos, essa Bíblia aqui, tem duas Bíblias aqui, fora as outras que estão aqui na igreja comigo. Duas. Eu tenho acesso à palavra. Agora, quem é o homem para dizer: não, essa Bíblia é minha, tu não vai ler ela, tu não vai saber o que está escrito aqui? Quem é o homem para impedir? Se Deus já revelou, já revelou, os 66 livros já estão aqui, os mais de 1000 capítulos já estão aqui, escritos aqui dentro. Então, se Deus já revelou, o próprio Deus já revelou o mistério. O apóstolo Paulo disse, e o Senhor Jesus Cristo é o mistério revelado na plenitude dos séculos. Então, o Senhor já revelou o mistério. E quem sou eu para não querer que o mistério alcance todo mundo? Quem sou eu para impedir do conhecimento da glória de Deus encher a terra? Quem somos nós? Então, um dos pontos primários que o papado é antibíblico ele quer tentar impedir as pessoas e deter o conhecimento, e deter a revelação, e deter a primazia dos mistérios de Deus. Quem é ele? Ele é um homem. Ele é um homem. Se fosse um apóstolo direcionado verdadeiramente por Deus, como eu li o texto em Colossenses, eu acabei de ler, repetirei para os irmãos que estão chegando depois. Abraço para o senhor, irmã Rosana Canarrec. A paz do Senhor. Está escrito assim, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. O apóstolo fala assim, eu estou pregando para vocês, eu estou aqui em Colossos, me dirigindo e escrevendo essa carta para vocês conhecerem a vontade de Deus. Eu não posso ficar alheio à vontade de Deus, ignorante. Ao contrário, o Senhor quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus em toda a sabedoria, ou seja, em todas as doutrinas bíblicas. Não, esse aí eu vou mostrar só a doutrina do Espírito Santo. Não, esse aqui eu vou mostrar só a doutrina do Filho. Não, esse aqui eu vou mostrar só a doutrina da bibliologia. Não, esse aqui eu vou mostrar só a doutrina da armatiologia. Não, mostre todas as doutrinas, porque já está revelado, já está aqui na palavra, já está aqui no texto. Nós temos que saborear a plenitude do conhecimento de Deus. Nós temos que experimentar tudo que temos acesso. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, nos dando de acesso ao Pai. Olha que o véu do santuário já se rasgou, está acessível. Não está apenas para os rabinos. Na Torá, temos aqui, temos a palavra, temos a antiga e a nova aliança.
Temos aqui acessível. E como que eu quero te impedir? Não posso te pedir. Quem faz isso está obstruindo o caminho de Deus. Está querendo impedir de almas serem salvas. E de colocar um dedo na cara do Papa e falar assim: Papa, o que tu prega aí é heresia. Na tua própria Bíblia é uma heresia. Na tua própria Bíblia não tem o teu título. Na tua própria Bíblia fala que você é um anticristo quando se comporta impedindo o conhecimento de Deus para os fiéis. Aleluia! Eu vou avançar um pouquinho mais, senão nós não vamos sair dessa parte. Amém? O Papa, um dos pontos aqui, que ele também é antibíblico ser um Papa, é antibíblico viver o papado, é a primazia. O que é a primazia? É basicamente aquilo que eu falei. Primeiro vou ler o texto, depois dissertarei sobre a primazia. Continuando o texto de 1 Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, e versículo, olha que maravilha. Eu vou ler mais versículos, porque esses versículos, meus irmãos, meditem nessa palavra, é maravilhosa demais. Olha só, 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, aleluia, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu tenho que crescer, eu começo a conhecer e vou crescendo, que nem quando nós nascemos bebê, de um tamanho bem menor, um tamanho bem restringido, e logo depois nós vamos nos alimentando, vamos crescendo, quando vê, estamos com 1,81 m, eu tenho 1,81 m, eu nasci com 55 centímetros, se eu não me engano, mais ou menos isso, mais ou menos esse tamanho. Então, só o meu braço dá mais do que essa medida. Então nós começamos com o tamanho e depois nós vamos crescendo. O Senhor quer que nós cresçamos, não quer que nós ficamos anões no conhecimento, mas gigantes, aleluia, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gosto, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, esse conhecimento está dizendo que eu tenho herança com Deus. Herança com Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Ele me tirou da morte, das trevas, do demônio, da escravidão do pecado, e me colocou no reino do Filho de seu amor, na luz. Me converteu, me salvou, me deu um novo nome. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual olha que lindo, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha que revelação plena, total. O que eu tenho que conhecer? A criatura tem que conhecer quem? O Criador. E Jesus Cristo veio revelar através da sua pessoa, da sua carne, a imagem do Criador. Uau! Foi revelado. O maior segredo de todos foi nos revelado. Aleluia! A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas, todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas essas coisas criadas, porque Ele é o Criador. E todas as coisas subsistem por Ele, ou seja, Ele criou tudo e as coisas continuam existindo por causa dEle. E esse aqui é o melhor de todos. 18. E Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou a primazia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Espírito Santo, não está no Papa a plenitude, a primazia. Ele não é o primeiro. O Papa não pode ser o primeiro. Para a teologia católica, o Papa é o primeiro, o cabeça da igreja. Como um homem será cabeça da igreja? Nós, humildes homens, somos pó, mesmo que sejamos apóstolos, instruídos, cheios de dons, mesmo assim, contudo, ainda somos homens.
E o único cabeça da igreja é Jesus. Todo aquele que quer a primazia, a ter a qualidade de primeiro, ele é anticristo. Quem quis se colocar no lugar, no patamar de Deus? O diabo. Quer ver? Vamos analisar um texto aqui que os irmãos devem conhecer muito bem, que fala nesses aspectos, aleluia, da arrogância, da prepotência de Satanás, tentando, claro que ele tentou, né? Mas não conseguiu, graças a Deus, aleluia. Capítulo de número 14 do livro profético de Isaías, e versículo de número 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, olha o que ele diz no teu coração dele: eu subirei, olha a arrogância, a prepotência, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, ou seja, acima das hierarquias principais de anjos, ele diz assim: exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Eu vou mandar em tudo. Da banda dos lados do norte, subirei, mais uma vez, só arrogância, só verbos de arrogância. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ainda se considerando, tentando se considerar no nível de Deus. Meu Deus, meu Jesus. Então, lá no diabo já temos o protótipo daquele que quis se colocar no lugar de Deus, e o Papa também tenta se colocar no lugar de Deus, tenta ter a primazia, o primeiro lugar, a parte principal, ser o cabeça da igreja, e isto é blasfêmico. E isto começou com o diabo e acaba no anticristo. Então, todo esse comportamento, todos esses títulos e tudo que essas funções declaram-no antibíblico, com comportamentos malignos, diabólicos, e Deus não aprova, ok? Então, mais um tópico, a primazia que o Papa pede, que ele quer todo domínio sobre a igreja e sobre a palavra. Vou abrir um parênteses aqui para falar algo maravilhoso para os irmãos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Algo lindo. Esses dias, conversando, debatendo com um católico, ele disse assim, se não fosse a igreja católica, vocês não teriam Bíblia, vocês protestantes não teriam Bíblia. Se não fosse nós compilarmos os livros, vocês não teriam Bíblia. Se não fosse nós nos esforçarmos, vocês não teriam Bíblia. Então a Bíblia dos católicos, que eu saiba, esta palavra aqui não é de homem, esta palavra aqui não é minha. Esta palavra aqui não pertence a homens. Esta palavra aqui é divina. O próprio apóstolo Pedro, que não é papa e nunca foi, nunca será, graças a Deus, ele diz que nenhuma profecia foi de particular elucidação. Não foi vontade humana que profetizou, mas homens. Aqui eu vou ler aqui o texto que se encontra em Pedro, a Epístola de Pedro, que é maravilhoso para estar falando sobre essa parte que o cidadão lá, um amigo lá, tentou zombar do meu conhecimento bíblico. Aí, 2 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Melhor o 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, aleluia, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo encheu eles e depois eles falaram. Homens cheios do Espírito Santo falaram, não homens vazios. Quando o homem falava vazio do Espírito Santo, era falsa profecia, era mentira, era para o diabo. Mas que quando foi uma profecia bíblica, eles foram enchidos do Espírito Santo, o Espírito Santo usou eles, deu a mensagem, a inspiração, deu conteúdo, e eles
pronunciaram, profetizaram, falaram para aqueles que eles deveriam falar. Então, a católico diz assim: se não fosse nós, vocês não tinham essa Bíblia aqui. Você tem que dar graças a nós, católicos, porque vocês têm Bíblia aí. Tá. Então quer dizer que o Antigo Testamento lá, que está aqui nessa Bíblia, foi dado aos judeus. Foi graças aos católicos? Os católicos nem existiam. Como que um cidadão está dizendo isso? E mais uma coisa, a Septuaginta foi muito antes, foi uma tradução em grego, e não em latim. A Bíblia que foi traduzida, versada para a Vulgata Latina, foi 300 no quarto século, mas a Septuaginta não. Então, nós não dependíamos de nenhum momento que a Igreja Católica nos doasse as Escrituras, até porque quem se diz detentor da palavra, que é de Deus, não pode ser alguém que quer o bem dos homens, bem das almas, bem dos servos do Senhor, o bem da Igreja de Cristo. Ao contrário, ele está impedindo a Igreja de Cristo aparecer, tentando frustrar os planos de Deus, mas nós sabemos, como está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 2, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eles fazem comentários assim, que não tem base bíblica. Quer me refutar? Pega a palavra aqui, ó. Pega a palavra e me refuta. Simples. Se tu não pegar a Bíblia e me refutar, eu estou me dirigindo aos católicos. Se vocês católicos não pegarem as vossas Bíblias e me refutarem, como que vocês me refutam? Pela palavra. Eu estou vos refutando pela palavra. Eu não estou refutando pelo meu conhecimento. Eu não estou refutando a heresia católica pelo meu conhecimento, mas pela própria Bíblia que eles têm, que eles possuem. Está na mesma tradução, e na mesma tradução, e nos mesmos livros, eu refuto ele dentro da própria palavra dele. Mas não é eu que refuto, é o próprio Deus que refuta pela sua palavra, porque a palavra não é minha. Eu só estou me utilizando, manejando a palavra do Senhor corretamente, com habilidade, para que nós não sejamos tragados por mentiras, por seitas, por heresias, por falsos profetas. Ok? A primazia já foi então. Agora, vamos cair numa heresia. Olha, numa questão assim, ó, que tudo gira em torno do mesmo. Tudo gira em torno do Papa, do papado. Aleluia. E é algo terrível. A infabilidade papal. O que é isso? Segundo um documento deles chamado Didactus Papae, ou Decretos do Papa, que os irmãos sabem, né? Que a maioria dos escritos, tanto de filósofos da Idade Média, quanto dos papas, foi o período de ascensão deles, está escrito em latim. A maior parte dos escritos em latim, os documentos, os credos. E este decreto do Papa, diz assim, ó. Os irmãos não vão acreditar, mas diz assim, ó. Apenas um trecho deste documento. O Papa nunca errou e nunca errará. Nunca. Segundo testemunho das Escrituras. Ou seja, o Papa nunca errou e nunca errará. Ainda eles usam ainda as Escrituras. Mas eu quero saber, qual o texto bíblico como base para afirmar isso que eles estão pegando? Então, o Papa, que é um homem, não vai errar nunca. Parabéns. Porque as Escrituras dizem que não tem nenhum homem sobre a face da terra que não peque. Mas o Papa é diferente. O Papa é especial. O Papa é um sobre-humano, é um super-humano. Pois, se ele não erra nunca, o Papa nunca errou. Olha só isso. Olha só. O Papa nunca errou. Nunca errou. Ele nunca errará. Segundo testemunho das Escrituras. Aonde está isso? Esse documento em relação ao Papa, a infabilidade papal, aonde está aí? Me mostra um texto bíblico provando
que vocês nunca erram. A Bíblia fala que todo homem é sujeito a errar, todos. E vamos pegar, eles pegam Pedro como se fosse ao primeiro Papa, como a Escritura declara que ele é apóstolo e presbítero, jamais Papa. Mas eles chamam o apóstolo Pedro de Papa, coisa que a Escritura nem contém Papa, para começar. O termo Papa ou o título Papa não existe nas Escrituras. E o apóstolo Pedro era apóstolo e presbítero. Ele mesmo não se pronuncia em nenhum momento como Papa, porque Jesus não deu nenhuma função de Papa, pois Papa não existe como função. Eu posso ser teu amigo e tu me ter como um pai, não é problema. Nós temos ali uma relação de fraternal, de amigo, e tu pode me considerar como teu pai. Mas eu não sou teu pai e não tenho esse título. Mas para você, que eu te ajudei nos teus momentos difíceis, na hora que você mais precisava, te aconselhei, e você foi salvo de muitas coisas, e você, como gratidão, me tem como um pai. Mesmo assim, isso é só um sentimento em relação à minha pessoa como um pai. Agora, dizer por causa disso que eu me torno pai, o teu pai, não. Que esse título existe um título de pai? Não. Como Papa, né? Vem do grego, tanto do latim como Papa, como do grego também Papas. Ambos dizem papai, significa papai, pai ou papai. Uma questão de muito carinho muito fraternal, muito meigo, ok? Mas como título, como função, como consagração, não existe na palavra, em qualquer período, em qualquer texto da Nova Aliança, não existe este termo. E é o único termo que, se dirigimos a alguém como pai, como Abba, é para Deus, diretamente para Deus, do homem diretamente para Deus, não um mediador, mas diretamente a Deus. Abba, Pai. Está escrito em Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo de número 8. Vou identificar aqui para nós o versículo que diz que nós clamamos Abba, Pai. Eu só me encontrar aqui, aleluia, o versículo que fala claramente no qual nós clamamos Abba, Pai. Aleluia. Versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, ou seja, o próprio Deus te adotou, Deus diretamente com o homem, não é o homem passando por um homem para depois a Deus, não, diretamente com ele, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O homem diretamente com Deus, não é com o Papa, não, é diretamente com o Senhor, os servos, os santos, diretamente com Deus. A única ligação entre eles é Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E todo aquele que quer se impor, se colocar neste lugar como mediador ou como cabeça, ele é mentiroso, satânico, seja de qual denominação ele for. Se ele querer se colocar no lugar de papa, de cabeça da igreja, ele é mentiroso. Seja evangélico, pentecostal, neopentecostal, não interessa. Nós estamos aqui nesta noite combatendo a heresia papal, católica. Mas existem outras denominações e outras vertentes também. No protestantismo também, nossos dias, vivemos uma vida muito tumultuada. É a questão de doutrinas e heresias. Então, o único clamor do servo de Deus é diretamente, quando fala Pai, diretamente a Deus, não a homens, senão a Cristo, mas diretamente a Deus, ok? Quero retornar lá em Colossenses. Não, estou aqui a infabilidade papal, tá? Tem vários textos aqui para me mostrar. Por exemplo, Pedro, mesmo depois de ser apóstolo, ele caiu num erro, e o apóstolo Paulo, sendo ali o apóstolo para os gentios e Pedro para o apóstolo para os judeus, ele chegou, viu que Pedro agia de má fé, ele era duas caras, vamos dizer assim, ele agia dubiamente,
O apóstolo Pedro viu, percebeu e repreendeu ele. E corrigiu ele, porque aquilo era um erro, era um pecado, era uma falta. Então, se eles usam a pessoa de Pedro para dizer que é o primeiro a Papa, é que o Papa nunca errou e nunca errará. O próprio Pedro, que eles usam para dizer que é o primeiro Papa, mas não é, mas eles usam, dizem, mentem, afirmam falsamente, porque não está na palavra, ele errou. E o apóstolo Paulo pega e diz: tu está errado, Pedro, te conserta, tu está pecando, tu está faltando com a palavra, Jesus nunca ensinou isso, te conserta, Pedro. Então, dentro da palavra, temos o apóstolo Pedro errando, temos o apóstolo Pedro falhando, quando tem aquele lençol estendido com os animais, e ele tem um êxtase, um arrebatamento do espírito, ele fala assim, ele ouve, mata e come, Pedro, mata e come. Ele diz, não, meu Senhor, eu não vou matar e comer, capaz, eu nunca comi nada imundo, como é que eu vou comer essa comida? Tem animais répteis, aves imundas, que não está na lei da antiga aliança, e eu não posso comer agora que você está na nova aliança. E o Senhor falou, não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. Aleluia. E ele também fraqueja. Se ele fosse perfeito, ele teria comido, e não falado que não ia comer. Quer ver? Deixa eu só ler esse texto aqui. Em Atos dos Apóstolos, vamos ver esse texto aqui rapidamente. Aqui o negócio é navegar na Bíblia. Navegar e mostrar os textos, mostrar com contundência que nós estamos falando biblicamente, instruindo os irmãos biblicamente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Deixa eu só encontrar aqui o capítulo que está sendo. Mas aqui o texto está escrito que o Senhor mostra esse lençol para Pedro e ele vê, aqui ó, capítulo número 10. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda comum. E segunda vez ele disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E depois ele come, e depois entende a profecia. Então, o Pedro não está entendendo. Pedro, não queremos julgar o Pedro, porque Pedro é nosso irmão em Cristo, e Pedro dá-nos muito exemplo de cristão e de autoridade espiritual. Tanto é que ele, juntamente com Tiago e João, foram os cabeças ali da igreja, os apóstolos cabeças. Nós não temos que falar nada contra Pedro, ao contrário. Mas ele também era homem, sujeito a falhas. Eu já citei 2 falhas dele aqui. Mas o decretos do Papa, ou Didactos Papai, o nome do documento, onde está na proposição, na afirmação número 22, Didactos Papai, decretos do Papa, proposição número 22, diz assim, nesse documento deles, católicos, o Papa nunca errou e nunca errará nunca, segundo testemunha das Escrituras. Meu irmão, como assim? Às vezes é chover no molhado. Como que uma coisa tão clara, tão óbvia, há ainda pessoas como eles, doutores, desde lá do século IV, mais ou menos, onde que vai nascer, provavelmente, a Igreja Católica, lá do século IV, até hoje, eles não conseguem remover esse decreto, esta palavra mentirosa, falaciosa. Se os papas ou os apóstolos não pudessem errar, eles não eram homens. Eles seriam deuses, não homens. Mas até o apóstolo Paulo, depois do apóstolo Paulo, também errou. Todos os apóstolos erraram. Não estou querendo refutar, dizer que todos erram e erram muito. Não, errar no sentido de algum erro eles têm. Mas para o Papa, essa máxima, proposição número 22, diz que eles
Não erram nunca, nunca erraram e nunca errarão. O apóstolo Paulo era Saulo, perseguia a amada igreja, mandava matar os cristãos e ajudava a matar e consentia. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, cortou a orelha de Malco. E assim, como isto? Como pode ser isto? Não é possível, não é possível alguém crer nisso. Não é possível, não é possível. Aleluia. Ok? Mais uma coisa interessante. Os apóstolos, eles nunca reivindicavam a sua nacionalidade. Eu sou brasileiro, eu sou apóstolo brasileiro, todo apóstolo tem que ser brasileiro. Não, eles em nenhum momento reivindicavam a sua naturalidade, a sua nacionalidade. Ao contrário, todos eles diziam-se cidadãos dos céus, que é o que realmente são, né? Nova pátria, uma nova pátria. Aguardamos um novo céu, uma nova pátria. Automaticamente, se é uma nova pátria, você tem uma nova naturalidade, uma nova natureza, uma natureza espiritual. Consequentemente, eu não posso mais dizer, eu sou brasileiro, eu sou gaúcho. Não, eu devo me referir como as escrituras me declaram que eu sou um cidadão do céu. Então eu sou cidadão do céu, não da terra. Mas os papas se denominam todos eles romanos. Todos eles romanos, ou seja, eles pegam a nacionalidade ou o título terrestre de Roma. E Roma foi o pior local no Novo Testamento, na Nova Aliança, contrário à igreja, que matou, levou muitos cristãos no primeiro e segundo século à morte, não apenas com Nero, mas depois de Nero também. Então, nós entendemos que quando eles apelam para este título romano, ou pontífice romano, significando que, então, que eles preferem uma nacionalidade que tem um histórico de morte, de matar os cristãos, que eles dizem que amam e que pertencem à igreja deles, aleluia, em detrimento do que são os apóstolos verdadeiros. Todos eles disseram, se referiram que eles têm a nacionalidade celestial. Se é assim que eu posso chamar de nacionalidade, mas é só uma maneira de me expressar, para que os irmãos possam estar compreendendo essa questão de nacionalidade. Aleluia. Então, todos os apóstolos reivindicaram a natureza espiritual. Aleluia. E nunca natural, terrena. E os papas reivindicam a sua nacionalidade no seu título terrena. E no pior país, na questão do Novo Testamento, para se referir que é em Roma. Então, mais uma evidência irrefutável, indubitável, de que eles estão na linha diabólica, herética, maligna, contrária às Escrituras. Então, obviamente, não deve ser acatado, deve ser refutado e deve ser, então, banido de todos nós, ou aceitarmos biblicamente o papado. Ao contrário, biblicamente o papado é herético, blasfêmio, diabólico, mentiroso, falacioso e destrutivo para a igreja de Cristo. Aleluia. Amém? Deus é maravilhoso e santo. Aleluia. Glórias a Deus. E para encerrar a nossa questão de hoje, nossa aula de hoje, quero dizer, meus irmãos, que os apóstolos, eles pegam a linhagem dos apóstolos para tentar dar sequência à linhagem dos apóstolos, como o Papa. Então, no caso deles, o papado surgiria da continuação do apostolado. Então, para eles, os apóstolos acabam a função apostólica, o título apostólico acaba com João, o apóstolo João, e depois de João vem os papas, uma linhagem só, uma linha só numa linhagem, só numa reta. Mas
No período da igreja, do primeiro século, existiam vários apóstolos. Eu aqui contei, existe mais na escritura, mas tem 12 no mínimo. 12 com Judas, depois tem quando Judas morre, eles adicionam Matias, e depois surge Paulo. Então, todos aqueles que dizem que os apóstolos foram somente 12, pela própria escritura, se citar Silas também e Barnabé, que eram apóstolos, pela própria escritura, temos mais de 12 apóstolos. Então, quando eles falam que apóstolo não existe mais sucessor, é antibíblico. Já na primeira, já dentro do Novo Testamento, quem dirá depois na continuação. Mas eu não quero dizer isso, eu quero dizer que os apóstolos continuam, não apenas numa linhagem, tipo, só em Roma tem apóstolo, só no Brasil tem apóstolo. Não, ao contrário, todos os lugares que o Senhor espalhou os apóstolos, que foram levantados por eles, temos apóstolos. Então eu quero dizer para você, biblicamente, o papado é antibíblico, não existe, não está vigente, e nós temos base bíblica para tal. Então vamos adorar o Senhor, louvar o nome dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou encerrar essa live aqui e já volto com uma próxima live, que nós estamos agora começando algo maravilhoso nessa noite. Eu vou encerrar essa live brevemente. Você entra aqui, que eu tenho um irmão aqui que vai estar fazendo uma live comigo e vai ser muito bom. Fique comigo. Eu vou encerrar agora e já volto. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.